Boa noite para todos. Boa noite, a paz. Nesta segunda-feira, nós vamos estar dando uma oportunidade. Vamos estar falando desse tema. Qual é o segredo para prosperar com Deus? Tem pessoas que ela prospera, como ela diz, eu trabalho, eu tenho prosperidade. Mas vocês aqui que vão trazer a palavra, cada um vai trazer uma experiência ou, de preferência, né, abençoar a vida do povo e vai dar uma palavra, um versículo. E nisso você vai falar a prosperidade que Deus te dá, o homem e a mulher. E você vai trazer aqui um versículo e vai começar pelo irmão Inácio, em nome de Jesus. Com a oportunidade, José Inácio. Faz favor, tio do Projeto 3 em 1. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite para todos que estão aqui presentes e boa noite para vocês que estão aqui online. Eu me chamo Tio Inácio. Hoje é segunda-feira, dia 24 de 2 de 2025. Hoje é o culto da direção financeira e o tema de hoje é: qual é o segredo para prosperar com Deus? O primeiro passo para quem quer prosperar com Deus é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E também tem a questão também da obediência. Você tem que ser servo. Quando que um servo é fiel, bom e justo, Deus é fiel, bom e justo para com você. Porque Ele é fiel àquele cujo propósito é firme. E mediante a isso tudo, eu gostaria de estar deixando uma palavra para cada um de vocês. Se encontra-se em Provérbios 21:5 e diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Aqui nessa passagem está dizendo que você tem que ter um plano. Qual é o teu plano para o futuro? Se você quiser fazer uma faculdade, se você quiser fazer alguma coisa, você tem que fazer um planejamento. Mas acima de tudo, você tem que colocar esse planejamento diante de Deus. E não ser apressado naquilo, porque Deus sempre tem o melhor pra gente. Muitas das vezes a gente quer as coisas do nosso jeito e esquece de perguntar o que Deus quer pra nossa vida. Então a gente sempre acaba vivendo tipo na miséria e acaba vivendo sempre enrolado. Por quê? Por causa das dívidas. O maior índice por cento registrado no mundo por causa de dívida é devido ao emocional, que é uma ansiedade, que é uma depressão. Você quer resolver algo e não consegue, então aquilo vai te causando tipo pânico, medo, vai te causando desespero dentro de você. Então você não se vê uma saída. Aí o que você faz? Você pega o dinheiro emprestado e aquela dívida tipo, só vai aumentando, vai virando uma bola de neve. Por quê? Porque você não teve um planejamento elaborado, você não teve uma estrutura para aguentar o processo. Sim, isso que ele está falando é uma grande realidade. Que a maioria dos problemas financeiros, quando a pessoa não coloca Deus nos propósitos dela, nos planejamentos dela, atinge a própria família. Sim. Atinge o casamento. Quantos divórcios hoje têm ocorrido por causa da pessoa estar com problema financeiro? Porque ela botou toda a ficha nos braços dela, toda a ficha no eu dela, toda a ficha nos estudos dela, mas ela não colocou toda a vida no altar de Deus. Todos os projetos, sonhos elaborados, planejamentos. E uma pessoa, quando ela não faz planejamento de nada, ela termina afundando. Com o tempo, ela vai entrando em desespero.
desespero começa o quê? Sufocar ela. Quantas pessoas têm se encontrado no vermelho porque ela não colocou Jesus como prioridade? E prosperidade, qual é o segredo de prosperar com Deus? É o quê? É a pessoa o quê? Ofertar. Porque ofertar, mas ofertar como, pastora Rose? Como, José? De todo o seu coração, com amor. Coração. Né? E isso você sabe falar muito bem, pode dizer. Ah, isso daí é comigo. Eu vou contar uma experiência minha. Ô, glória. Antes, eu era uma pessoa, tipo, muito orgulhosa. E esse orgulho me fazia ficar cego diante das situações da vida. Eu não gostava de pedir ajuda, porque achava que era capaz de fazer as coisas sozinho. Não pedia orientação a Deus para nada. E eu vi minha vida financeira indo por água abaixo. Por ralo, né? Por ralo, exatamente. Por quê? Porque eu não ouvi a direção de Deus, e nem a do pastor e da pastora. Esse que é o pior. Não ouvir os seus líderes espirituais. Então o que Deus me fez? Ele me fez voltar a estaca zero para eu aprender para eu lá na frente aprender uma lição que eu precisava dele para minha vida. Eu preciso 100% de Jesus na minha vida. É uma dependência muito grande. Então eu digo uma coisa para vocês: se agarrem mais com Deus, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E está escrito na palavra dele que eu vim para que tenham vida, mas aqui vida em abundância. Ele não gosta de ver um filho passando dificuldade, mas só que muitas vezes aquela dificuldade que o filho está passando é um deserto que o próprio Deus criou para ele ter fé e voltar para o caminho dele. Então isso aconteceu comigo. Ele fez eu perder tudo para eu entender que eu precisava 100% dele na minha vida. Isso é muito forte, gente. Como você enxergava, em termos da tua vida financeira, é uma balança, né? Sim, uma balança. Aí, como você conseguia conciliar com a cabeça que você estava na palavra oferta? Como é que você via isso? Na minha cabeça, eu achava que eu estava ofertando e dizimando de todo o meu coração. Mas é que eu não estava. Eu estava só agindo com a emoção. Eu estava do meu jeito. Eu falava assim, vou dizimar tipo isso daqui, que tá bom. Mas não era a sua fidelidade. Não era a minha fidelidade. E eu sentia que eu era fiel, mas só que na verdade eu era infiel. Eu era impuro. Meu Deus. E quando uma pessoa, para chegar a reconhecer isso, o que é preciso, Inácio? Primeiramente, quebrar o orgulho. E segundamente, ter fé e aceitar a direção das pessoas que têm uma visão além da sua. Porque não basta você ter uma visão, a sua visão, porque você só vai colher tipo com a força do teu braço. Você é sobre, mas só que Deus quer te dar além. Aí passa a ser o sobrenatural de Deus. Como é que você faz para ter o sobrenatural de Deus? Sendo fiel nos dízimos, sendo sincero, sendo humilde e tirando todos os sentimentos ruins que é a malícia, né? Exatamente, a malícia, a corrupção, a soberba, principalmente o orgulho, gente. O orgulho mata. O orgulho acaba com tudo. Quando que você tem orgulho, você não enxerga mais nada. E muito interessante isso, que às vezes a pessoa, quando vê a outra, às vezes tem um parente que não é cristão, às vezes o pai, a mãe, aí fala, você não é da igreja? Deve estar botando tudo lá no bolso do pastor. E esses assuntos não ocorrem? Ocorre bastante. Mas o importante é você estar bem com Deus. Você saber que você está certo diante ao Todo-Poderoso. Quando você começa a ver que você está fazendo certo, não há culpa, né? Não
não há cobrança, mas você sente paz. Independente que seja muito ou pouco. Você sente paz. Porque você sabe que está fazendo o certo. Esse é o segredo da prosperidade, pessoal. Que o José Inácio está falando aqui é uma grande realidade, porque tem pessoas que ela fica olhando muito para quem dá, para quem vai. Não acontece isso? Para quem está dando testemunho e fala, poxa, Deus não está me respondendo. Mas quando a ficha cai para reconhecer que o problema não está na igreja, e sim está na pessoa, mas sim que está na pessoa, aí que faz o quê? Toda a diferença depois. E o resultado é maravilhoso. Amém, graças Amém. a Deus. Até que Deus nos deu a direção. Tenha uma boa noite para todos vocês. Amém.